Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é a segunda parte do meu vídeo com as leituras do mês de novembro. O primeiro livro que eu vou mostrar hoje foi A Desconhecida, do Peter Swanson, que eu recebi em parceria com a editora Novo Conceito. É um thriller. Nesse thriller, o protagonista, uma certa noite, ele encontra no bar, totalmente inesperadamente, uma mulher que fez parte do passado dele. Ele foi extremamente apaixonado por ela na época da faculdade, eles tiveram um relacionamento bem intenso naquela época, só que ela desapareceu após alguns acontecimentos ali que a gente aos poucos vai descobrindo, e ela desapareceu durante esses 20 anos, ele nunca mais teve sinal dela, e agora que ela reaparece, ele fica completamente perdido e tal, e ela pede a ajuda dele, e a história se desenvolve a partir daí, com eles se envolvendo em várias intrigas. Eu não gostei do livro, e assim, eu tinha algumas expectativas com ele, porque eu achei a premissa interessante. Eu gosto muito de thrillers, então eu achei que eu fosse gostar bastante da leitura, só que isso não aconteceu. Isso porque logo no começo, quando eu comecei a ler, a gente já percebe que esse desaparecimento dela esteve envolvido em situações bem complicadas e que o personagem tem noção. O protagonista, ele sabe no que ela desapareceu. E aí ela misteriosamente aparece numa noite, assim, no bar, pedindo ajuda dele. E ele, mesmo sabendo tudo aquilo que já aconteceu, aceita numa boa, sabe? Assim, é muito na cara de que vai dar problema, sabe? Eu achei muito, como assim? Não me convenceu nem um pouco, eu achei muito absurdo as coisas como acontecem. Eu achei o personagem muito, com perdão da palavra, muito babaca, muito estúpido, porque é muito óbvio de que vai dar problema, considerando tudo que eles já viveram. Então, assim, essa parte não me convenceu nem um pouco. Ao invés de eu ficar, uau, o que será que vai acontecer? Eu ria quando acontecia alguma coisa que eu falava, tava na cara que isso ia acontecer. Eu achei tudo muito, muito, muito bobo. Eu achei, assim, aspecto interessante é que eu gostei da maneira de como o livro retorna ao passado. Então, assim, quando a gente vai conhecendo o que eles viveram no passado, isso sim prendeu mais minha atenção, porque embora a gente saiba que algo grandioso aconteceu, algo sério e que o personagem tem noção, a gente não sabe com detalhes. Então esse retorno ao passado eu achei interessante. Mas a situação presente pra mim foi muito absurda, não me convenceu em nada. Eu até, assim, procurei algumas resenhas no Goodreads, né, de pessoas que leram o livro lá fora, pra ver o que acharam, e tem vários comentários super positivos do livro, alguns até comparando meio que a Garota Exemplar e falando que esse livro é melhor que a Garota Exemplar, e eu só fiquei, oi? Como assim? Então, pra mim o livro não funcionou de forma alguma. Mas, assim, como eu falei, tem comentários super positivos do livro lá fora, e pode ser que o livro funcione pra não leu e achou a premissa interessante. Não se apegue à minha opinião, faça a leitura, vai por você, porque o livro pode ter me desagradado, mas pode agradar muito a outras pessoas. Então essa é só a minha opinião. Pra mim ele não funcionou mesmo, mas pode ser que ele funcione para outras pessoas, até porque, como eu falei, ele tá sendo bem comentado lá fora. Minha próxima leitura foi Baía da Esperança, da Jojo Moyes, que ele rivalizou fortemente com Como Eu Era Antes de Você, entre os meus favoritos da autora. Eu amei essa leitura mesmo. Aqui nós temos a história do Mike, que ele é um empreendedor que vai para uma cidadezinha pequena na Austrália, para uma pequena baía na Austrália, para estudar o lugar e tal, para poder construir um resort. Só que quando ele vai para lá e que ele começa a conhecer as pessoas, que ele conhece os hábitos ali da cidade, os valores dele vão se modificando, a visão dele sobre as coisas vão se modificando, e ele passa por uma transformação muito grande pessoal e na parte profissional dele também. Enfim, tudo tem uma reviravolta muito grande. E eu gostei demais do livro, porque primeiro por essa questão, né, do autoconhecimento, de como a gente vê cada uma das personagens ali passando por uma diferente transformação, vendo os valores delas sendo colocados à prova. Eu gostei muito da caracterização que a Jojo Moyes fez do ambiente, de como tudo ali tá ligado muito à vida marítima. Então tem momentos extremamente bonitos e até emocionantes, assim, com as baleias. Então, da vida das baleias, de como eles observam, né,
todo o comportamento delas e partes assim emocionantes de você ver como é bonito isso ali na natureza e como tem partes também que são extremamente tristes pelo que elas sofrem, pelo contato humano mesmo com os animais ali. Mas mais do que isso, a parte que mais me emocionou então foi com relação a Lisa, que é a personagem que vive ali na Baía da Esperança, com quem o Mike acaba desde o início dando indícios de que vai haver um desenlace amoroso e tal, e ela tem um passado muito trágico, um passado que tá escondido e que aos poucos a gente vai descobrindo, né, o que aconteceu, e isso me emocionou demais, me levou às lágrimas ao final. Eu achei o livro lindo, 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 pela maneira de como a Jojo Moyes conseguiu relacionar todas essas temáticas, essa questão, né, do autoconhecimento, das transformações que a gente passa, de como tudo isso também tá ligado ali ao ambiente, ao cenário, à vida das baleias, enfim. Eu achei o livro extremamente sensível, muito bonito mesmo, e eu recomendo demais, principalmente aqueles que gostam de um bom romance. Uma coisa também que eu acho curioso, só para ressaltar, caso alguém também passe pela mesma dificuldade, é que os livros da Jojo Moyes, inicialmente, eles sempre me causam uma certa resistência. Eu sempre demoro um pouco para me envolver com a leitura. Só que a partir de certo ponto, quando eu consigo me envolver, aí eu não saio mais de dentro do livro. Então, se você for começar a ler algum livro dela e sentir essa mesma dificuldade, aguarde um pouco, faça um pouco de força, porque vale muito a pena mesmo. Minha outra leitura foi Corte de Espinhos e Rosas, um livro que me surpreendeu bem positivamente, porque é um livro de literatura fantástica, um livro de fantasia, e que eu tenho certa resistência, né, com livros desse gênero, normalmente eles não me agradam, e esse aqui conseguiu me agradar, mesmo que mais ou menos nos 30 do segundo tempo, não vou dizer 45 porque não foi só no final. Aqui a Fairy, que é a personagem principal, ela é responsável por cuidar da família, ela tem 19 anos, mas é ela que caça, ela é a caçula da família e ela que caça, que provê o sustento da família, então ela é uma pessoa com uma personalidade bem forte, ela tem mágoas ali da própria família pela maneira de como as coisas são, e ela é personalidade bem forte mesmo e tal. E um dia ela acaba matando um lobo enquanto ela tá caçando, e quando ela faz isso, ela tem consequências para a vida dela, em que ela acaba se vendo obrigada a ir viver no mundo dos féricos. Os féricos, eles são seres mágicos, né? E eles convivem com os humanos separados por uma muralha, então essa muralha separa o mundo humano do mundo férico, desde que eles estiveram entre uma guerra entre eles. E ela vai, então, morar nesse mundo, um mundo onde ela sempre ouviu coisas terríveis sobre os féricos, ela sempre só ouviu coisas negativas sobre eles, e quando ela passa a morar lá, a história se desenvolve e ela, inclusive, vai descobrindo coisas que ela jamais imaginou. O livro, a primeira metade dele foi bem arrastada pra mim, bem monótona, não por algum problema de escrita da autora nem nada, eu acho que ela tem uma escrita bem envolvente, é uma escrita bem detalhada, ela descreve muitas cores, até porque a Fairy, ela pinta muito, então as cores são importantes aqui pra ela, e eu gostei disso, eu gostei de como ela descreve bem os cenários e tal, enfim. Mas meu problema foi realmente por essa questão da fantasia, por ser um enredo que dificilmente me prende. Então essa primeira metade foi, como eu falei, bem arrastada pra mim. Só que a partir da segunda metade, quando a gente tem uma reviravolta, que algumas das revelações e a história toma outro rumo, e até mesmo com a intensificação do romance que acontece aqui, aí eu me envolvi de vez com a história, aí eu não conseguia parar de ler, e as últimas páginas, assim, eu li freneticamente. Então eu gostei bastante de como a autora desenvolveu, como ela criou a história, ela é bem ligada mesmo com a Bela e a Fera. São histórias bem diferentes, mas ao mesmo tempo tem pontos que a gente consegue claramente enxergar a história de A Bela e a Fera, e por ser meu conto de fadas favoritos, isso me agradou bastante. E, enfim, de um modo geral, eu fiquei bem satisfeita mesmo com a história, a autora foi muito boa em desenvolver e criar a trama aqui. E eu tô curiosa agora pra continuar lendo a série, porque eu quero ver no que mais, né, a história vai se desenvolver. O penúltimo livro que eu vou mostrar, troca de mensagens entre Sherlock, Watson e outros personagens da literatura. Esse aqui não é um livro com uma história, então não tem um enredo sendo desenvolvido, mas cada capítulo, digamos assim, é uma conversa diferente entre personagens diferentes da literatura. Então você tem diversas obras reunidas aqui, não tem uma ligação entre um e outro, então você pode ler totalmente fora de ordem se você quiser, ler quais você se interessar.
E como eu falei, são trocas de mensagens como se fossem SMS mesmo. Então são duas personagens conversando e não é uma conversa que necessariamente precisa ter começo, meio e fim, não é isso. São conversas que elas se baseiam ou em características das personagens ou em características das tramas nas quais essas personagens estão inseridas. Então, assim, se você não conhece a história dessas personagens, se você não sabe quem são essas personagens, se você não sabe a personalidade delas e tal, você vai ler e você não vai conseguir entender qual é a piada, qual é a sátira que está sendo feita ali. Você não vai ver graça naquilo. Então, é necessário ter um conhecimento prévio das histórias que estão aqui. Tanto que aquelas histórias que eu não tinha lido foram as que eu menos gostei, porque nem tudo eu consegui entender. Tinha coisa que eu não tinha lido, não tinha como eu entender mesmo, não tinha como eu sacar qual era a piadinha por trás ali da conversa. Mas aquelas que eu já tinha lido, nossa, tiveram várias aqui que eu ri alto sozinha. Eu tava lendo no trem, eu tive que me segurar, porque eu dava risada sozinha, porque eu achava muito divertido. Eu achei que a autora teve uma sacada muito ótima em fazer isso, em adaptar para tempos modernos e fazer essas piadinhas com as próprias obras. Então, assim, tem umas que ela descasca os personagens, descasca as histórias mesmo. E eu achei muito divertido por causa disso. Como eu falei, eu achei bem inteligente da parte dela essa sacada de conseguir fazer isso. Então, assim, é um livro que dá pra você aproveitar bastante. Eu li, acho que em 2 horas, foi muito rapidinho mesmo. Então é um livro que dá pra você aproveitar e se divertir desde que você tenha um conhecimento prévio das obras. Se você não conhecer a maioria, você vai achar muito provavelmente o livro sem graça. E pra quem já leu e mesmo conhecendo as obras, eu não sei se o humor funcionou da mesma maneira que funcionou pra mim. Pra mim ele funcionou muito bem e, como eu falei, eu achei bem divertido. Então eu também gostaria de saber opiniões de outras pessoas, né, que já leram e tal, e se gostaram ou não gostaram, por que gostaram ou não gostaram. E o último livro que eu li no mês foi O Amante Japonês, da Isabel Allende. Eu já tinha muita curiosidade de ler algum livro dela. Nesse livro aqui nós temos inicialmente a história se desenvolvendo a partir da chegada da Irina, que é uma enfermeira, aliás, ela é uma jovem que vai trabalhar numa casa de repouso, dando apoio ali aos jovens e tal. E nessa que ela vai trabalhar ali, ela conhece a Alma, que é uma senhora já com seus mais de 70 anos, acho que ela tem quase uns 80 anos. E nessa que ela conhece, que elas formam uma grande amizade, a Irina também conhece o neto da Alma, e juntos eles percebem que a Alma recebe algumas cartas, alguns presentes que indicam que ela tem um romance, mesmo nessa idade tão avançada e tal. E conforme eles começam a investigar, eles descobrem que esse romance já perdura por quase 70 anos, então desde a infância da Alma. E aos poucos eles vão tentando entender então tudo que aconteceu ali na vida dela, descobrir esse passado dela. E aí a história também retorna ao passado em vários momentos. A gente tem momentos em que a história volta ao passado e aí volta ao presente novamente, enfim. A história aqui, quando ela retorna ao passado, ela abrange também o período da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que ela é muito bem contextualizada, né, nesses aspectos históricos. Então ela traz características da guerra, fala sobre preconceito, fala sobre acontecimentos bem importantes mesmo daquela época, o impacto que ela teve nas vidas a partir de então. Então, assim, eu achei o livro bem completo, ao mesmo tempo que ele tem essa carga histórica, ele também tem um lado bem romântico e sensível. A escrita da Isabel Allende, ao mesmo tempo em que ela tem esses momentos românticos, ela também tem momentos mais irônicos. Ela tem uma escrita bem peculiar mesmo, e eu achei isso tudo muito interessante, eu gostei bastante do livro. Tem uma história, como eu falei, bastante bonita, bem sensível também em muitos momentos. Eu acho que ela traz também um perfil das personagens muito interessantes, porque ela traz aspectos positivos e negativos de cada uma, então ela permite ao leitor compreender cada uma das personagens sem fazer julgamentos, e mostra mesmo quão complexos nós somos, o quanto nós, seres humanos, temos mesmo essas divergências dentro da gente, então esses pontos positivos e que podem ser considerados negativos também, enfim. Eu gostei de como ela fez tudo isso muito bem. Ela retratou muito bem a história e o perfil psicológico das personagens, trazendo também uma carga de romance bem bonita aqui para a história. Então eu achei um livro bem completo e eu certamente vou querer ler outras obras da autora também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de deixar o curtir de vocês aqui. Também aproveitem para se inscrever no canal se vocês ainda não estiverem inscritos.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até os próximos. Beijos a todos.